galerinha! Aqui é a Sabrina, sua audiobooker preferida. Gostaria de apoiar o canal? Chave Pix na descrição. Obrigada pela ajuda. Dito isso, vem ouvir comigo. Hammond. John Hammond sentou-se lentamente com dificuldade na terra úmida da encosta e tentou recuperar o fôlego. Deus do céu, como estava calor, pensou ele, quente e úmido. Ele sentia como se respirasse através de uma esponja. Olhou para a trilha do riacho, agora 12 metros abaixo dele. Parecia fazer horas desde que ele deixara a água corrente e começara a subir a encosta. Seu tornozelo estava agora inchado e roxo escuro. Não podia colocar peso nenhum sobre ele. Foi forçado a subir pulando com a outra perna, que agora queimava de dor pelo esforço. E estava com sede. Antes de deixar o riacho para trás, ele tinha bebido um pouco de água, apesar de saber que isso não era inteligente. Agora sentia-se zonzo, e o mundo às vezes girava ao seu redor. Estava tendo problemas com seu equilíbrio. Entretanto, sabia que precisava subir a encosta e retornar à trilha lá em cima. Hammond pensou ter ouvido passos na trilha diversas vezes durante a última hora. E todas as vezes ele gritara por ajuda. Porém, de alguma forma, sua voz não reverberava o bastante. Ele não foi resgatado. E assim, enquanto a tarde se acabava, ele começou a perceber que teria que escalar a encosta com a perna ferida ou não. E era isso que ele estava fazendo agora. Aquelas malditas crianças. Hammond balançou a cabeça tentando clareá-la. Estava subindo havia mais de uma hora e só percorreram um terço da distância da encosta. E estava cansado, ofegando como um cachorro velho. Sua perna latejava. Ele estava zonzo. É claro, ele sabia perfeitamente bem que não corria perigo. Quase era possível ver seu bangalô, pelo amor de Deus. Mas tinha que admitir que estava cansado. Sentado na encosta, descobriu que na verdade não queria mais se mover. E por que não deveria estar cansado? Pensou ele. Tinha 76 anos. Essa não era a idade para ficar subindo em encostas. Mesmo que Hammond estivesse em condições excelentes para um septuagenário. Pessoalmente esperava viver até os 100 anos. Era só uma questão de cuidar de si mesmo, de cuidar das coisas conforme elas iam surgindo. Certamente ele tinha muitas razões para viver. Outros parques para construir, outras maravilhas para criar. Ele ouviu um guincho e então um som de piado. Algum tipo de pássaro pequeno saltando pelos arbustos baixos. Estivera ouvindo pequenos animais a tarde toda. Havia todo tipo de coisa ali. Ratos, gambás, cobras. Os guinchos ficaram mais altos e pequenos montinhos de terra rolaram pela encosta perto dele. Alguma coisa se aproximava. Então, ele viu um animal verde escuro descer a colina aos saltos na direção dele. E outro. Comps, pensou ele com um calafrio. Carniceiros. Os comps não pareciam perigosos. Tinham o tamanho de uma galinha e movimentavam-se para cima e para baixo com pequenos trancos nervosos como galinhas. Mas ele sabia que eram venenosos. Suas mordidas tinham um veneno de ação lenta que eles usavam para matar animais aleijados. Animais aleijados, pensou ele franzindo o senho. O primeiro dos comps se empoleirou na encosta, fitando-o. Ele ficou a 1,5 metros dele além de seu alcance e apenas observou. Outros desceram logo depois e ficaram em fila, assistindo. Eles saltavam para cima e para baixo, piavam e acenavam com suas mãozinhas com garras. Xô! Caiam fora! Gritou ele jogando uma pedra. Os comps recuaram, mas apenas 30 ou 50 centímetros. Não tinham medo. Pareciam saber que ele não podia machucá-los. Com raiva, Hammond arrancou um galho de uma árvore e golpeou-os com ele. Os comps se desviaram, morderam as folhas e guincharam felizes. Eles pareciam achar que ele estava fazendo algum tipo de brincadeira. Ele pensou outra vez sobre o veneno.
Lembrou-se de que um dos cuidadores de animais tinha sido mordido por um comp enjaulado. O cuidador disse que o veneno era como um narcótico, pacífico como um sonho, nenhuma dor. Ele só queria ir dormir. Pare com essa palhaçada, pensou ele. Hammond apanhou uma pedra, mirou com cuidado e lançou-a, atingindo um comp diretamente no peito. O animalzinho gritou alarmado enquanto era derrubado para trás e rolava sobre a própria cauda. Os outros animais imediatamente se afastaram. Melhor. Hammond se virou e começou a subir a colina outra vez. Segurando galhos nas duas mãos, ele pulava sobre a perna esquerda, sentindo a dor na coxa. Não tinha andado mais do que 3 metros quando um dos comps saltou em suas costas. Ele agitou os braços loucamente, derrubando o animal. Porém, perdeu o equilíbrio e deslizou ladeira abaixo. Quando parou, um segundo comp se adiantou e deu uma mordidinha em sua mão. Ele olhou horrorizado, vendo o sangue fluir sobre seus dedos. Virou-se e começou de novo a subir a encosta. Outro comp saltou para o seu ombro e ele sentiu uma breve dor quando o bicho mordeu sua nuca. Hammond gritou e deslocou o animal com um tapa. Virou-se para enfrentar os animais respirando forte. E eles o cercaram, pulando para cima e para baixo e inclinando as cabeças, observando-o. Da mordida em seu pescoço, ele sentiu o calor fluir sobre seus ombros, escorrendo pela coluna. Deitado de costas na colina, ele começou a se sentir estranhamente relaxado, desligado de si mesmo. Mas percebeu que não havia nada de errado. Nenhum engano tinha sido cometido. Malcolm estava bastante errado em sua análise. Hammond deitava-se muito quieto, tão quieto quanto um bebê em seu berço, e sentia-se maravilhosamente em paz. Quando o comp seguinte veio e mordeu-lhe o tornozelo, ele fez apenas um esforço vago para afastá-lo com um chute. Os animaizinhos se aproximaram. Logo estavam piando ao redor dele como animados pássaros. Ele ergueu a cabeça quando o outro comp saltou em seu peito. Um animal surpreendentemente leve e delicado. Hammond sentiu apenas uma dor suave, muito suave, quando o comp se abaixou para morder seu pescoço. A praia. Perseguindo os dinossauros, seguindo as curvas e subidas de concreto, Grant subitamente rompeu por uma abertura cavernosa e encontrou-se de pé na praia olhando para o Oceano Pacífico. Por toda sua volta, os jovens velociraptores corriam e chutavam a areia. No entanto, um por um, os animais recuaram para a sombra das palmeiras à beira do manguezal. E ali permaneciam, alinhados em seu estilo peculiar, observando o oceano. Eles fitavam fixamente o sul. Eu não compreendo, disse Gennaro. Eu também não, concordou Grant. Exceto que eles claramente não gostam do sol. Não estava muito ensolarado na praia. Uma leve névoa soprava e o oceano estava obscurecido. Mas por que eles haviam deixado o ninho subitamente? O que trouxera a colônia inteira para a praia? Gennaro virou o mostrador em seu relógio e olhou para o modo como os animais se alinhavam. Nordeste-sudoeste, do mesmo jeito que antes. Atrás da praia, mais fundo na floresta, eles ouviam um zumbido da cerca eletrificada. Ao menos sabemos como eles saem da cerca, disse Ellie. Então ouviram o pulsar de motores marinhos a diesel e, através da cerração, viram um navio surgir ao sul. Um grande cargueiro movendo-se lentamente para o norte. Então é por isso que eles saem? Perguntou Gennaro. Grant assentiu. Devem ter escutado o navio chegando. Enquanto o cargueiro passava, todos os animais observavam em silêncio, exceto por um guincho ou piado ocasional. Grant ficou espantado pela coordenação do comportamento deles, a maneira como se moviam e agiam em um grupo. Mas talvez não fosse tão misterioso de fato. Em sua mente, ele revisou a sequência de eventos que começara na caverna. Primeiro, os bebês tinham ficado agitados. Em seguida, os adultos notaram. E, finalmente, todos os animais dispararam para a praia.
Aquela sequência parecia implicar que os animais mais jovens, com melhor audição, haviam detectado o barco primeiro. Então, os adultos levaram a tropa para fora, para a praia. E enquanto Grant olhava, via que os adultos estavam no comando agora. Havia uma clara organização espacial pela praia. E conforme os animais sossegavam, ela já não era solta e mutante como havia sido lá dentro. Em vez disso, era bastante irregular, quase estrita. O espaço entre os adultos era de cerca de 9 metros, e cada adulto estava cercado por uma porção de bebês. Os jovens posicionavam-se entre os adultos levemente adiante deles. Mas Grant também viu que nem todos os adultos eram iguais. Havia uma fêmea com uma faixa muito distinta ao longo da cabeça, e ela estava exatamente no meio do grupo espalhado pela praia. Aquela mesma fêmea também ficava no centro da área dos ninhos. Ele adivinhou que, como certos grupos de macacos, os raptores eram organizados em uma ordem matriarcal, e que aquele animal listrado era a fêmea alfa da colônia. Os machos, ele notou, estavam dispostos defensivamente no perímetro do grupo. Todavia, ao contrário dos macacos, organizados de modo solto e flexível, os dinossauros se assentaram em um arranjo rígido, quase como uma formação militar. E havia também a estranheza da orientação espacial nordeste-sudoeste. Isso estava além da compreensão de Grant. Contudo, por outro lado, ele não estava surpreso. Paleontólogos vinham escavando ossos há tanto tempo que tinham se esquecido quão pouco de informação podiam angariar de um esqueleto. Ossos podiam dizer algo sobre a aparência geral de um animal, sua altura e peso. Podiam dizer algo sobre como os músculos se conectavam e, assim, algo superficial sobre o comportamento do animal durante sua vida. Podiam dar pistas para as poucas doenças que afetavam o osso. Mas um esqueleto era algo realmente pobre em tentativas de dedução do comportamento total de um organismo. Como ossos eram tudo o que os paleontólogos tinham, ossos foram o que eles haviam usado. Como outros paleontólogos, Grant se tornara muito hábil em trabalhar com esse material. E, em algum ponto do caminho, ele começou a esquecer as possibilidades impossíveis de se provar. Que os dinossauros podiam ser animais realmente diferentes, que podiam possuir comportamento e vida social organizados em linhas que eram completamente misteriosas para seus descendentes posteriores, os mamíferos. Que, considerando o fato de dinossauros serem em essência pássaros... Ah, meu Deus! Disse Grant. Ele encarou os raptores espalhados pela praia em sua formação rígida, silenciosamente observando o navio, e de súbito compreendeu para o que estava olhando. Esses animais, disse Gennaro balançando a cabeça, estão mesmo desesperados para escapar daqui. Não, respondeu Grant. Eles não querem escapar em absoluto. Não? Não, continuou Grant. Eles querem migrar.